Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Uma pessoa tem o direito de crer em vidas sucessivas como forma de salvação? Uma pessoa tem o direito de crer no pressuposto reencarnatório? Ela tem. Qualquer pessoa tem o direito de crer em qualquer coisa que ela quiser. Qualquer religião, qualquer dogma, qualquer doutrina. Ao nível, como eu chamo sempre, ao rés do chão, as pessoas têm o direito de escolher o que elas quiserem. De que Jesus disse, de que Jesus fez, de que Jesus, no caso, ensinou reencarnação. Esse direito todas as pessoas têm. Isso não está sendo discutido aqui. Agora, quando elas fazem isso perante Jesus, aí elas não estão apenas errando, elas estão pecando gravemente. E quem faz essa advertência somos nós cristãos. Eu faço essa advertência. O pressuposto reencarnatório, ele foi introduzido pelo codificador no século XIX, porque ele não suportava soberanias, a soberania dos governos aristocráticos, e ele estava certíssimo quanto a isso, a soberania da Igreja Católica Apostólica Romana, hermética, dogmática, soberana, opressora, tudo bem, muito bem. Agora, ler as Escrituras Sagradas e, no caso, identificar que Jesus também é soberano, não dá a ninguém o direito de tirar a soberania de Jesus para introduzir o pressuposto reencarnatório só para satisfazer aos movimentos humanistas e também iluministas dos séculos 17, 18, 19. Não. Reencarnação é uma coisa que não existe nas Escrituras. Jesus nunca se preocupou com isso. Jesus nunca pensou nisso, não deu a mínima importância e jamais pregou sobre isso. Nós cristãos temos esse direito de nós questionarmos tudo isso, porque nós somos responsáveis pela formação moral e espiritual e doutrinária de milhões de pessoas em diversos países do mundo. E nós não vamos pregar um outro cristianismo só porque as pessoas se acham no direito de crer. Quem é cristão crê nessa verdade, na obra redentora de Jesus e na verdade contida nas Escrituras Sagradas. Não vamos fazer nenhum sincretismo e não vamos abrir mão, em hipótese alguma, das verdades absolutas do Evangelho, na obra redentora de Jesus. Um dos textos mais utilizados para tentar vincular Jesus com a reencarnação, é a passagem de Mateus, capítulo 17, dos versículos 9 aos versículos 13, em que Jesus cita duas vezes o nome Elias. E dizem que Jesus está ensinando a reencarnação e não está. Duas pessoas podem se chamar Elias. Um pode ser digamos, confeiteiro, e outro pode ser digamos, tesoureiro de uma empresa. Eu tenho um amigo Paulo, que é médico, mora em outra cidade, e tenho também outro amigo que também se chama Paulo, mas é um advogado. Então, citar Elias duas vezes não quer dizer que isso leve as pessoas ao direito de adulterar as passagens bíblicas para tentar convencer as pessoas incautas. Porque quando nós cremos em alguma coisa, nós temos direito e temos responsabilidade. E essa responsabilidade aumenta quando a gente pega pessoas ingênuas, despreparadas e também suscetíveis, e passamos a deturpar a obra redentora de Jesus e começamos a ministrar
aquilo que não é verdade das Escrituras. Qualquer perícia nas Escrituras Sagradas vai constatar que não existe Jesus ensinando reencarnação, nem sugerindo reencarnação, e ela nem está presente nas Escrituras Sagradas. Todo teólogo sabe disso, todo biblista sabe disso, todo evangelista sabe disso, todo cristão que cuida da palavra do Senhor Jesus sabe disso e tem essa autoridade, esse conhecimento. Muito bem. Mateus 17, versículos 9 a 13, enfatizando os versículos 11 e 12, Jesus não está ensinando reencarnação coisa nenhuma. Vamos antes começar por um conceito. O que é um arquétipo? Um arquétipo é uma pessoa que serve como representante bastante claro e fiel de uma certa atividade. Por exemplo, dentro do raciocínio matemático, quem é que nos vem à mente logo? Vem, por exemplo, Isaac Newton, né? Albert Einstein. No campo da música, quem é que nos vem? Bach, Beethoven. Muito bem. Então, o arquétipo de um profeta pode ser Isaías, pode ser Elias. E aqui Jesus vai utilizar Elias como arquétipo, como representante do homem que prega a palavra de Deus com autoridade, com poder e com vigor. Como Jesus pregava, como também Elias pregava, o profeta Elias, que não morreu. Ele foi trasladado, ele foi elevado aos céus, como está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Isso. Então, Jesus cita 2 vezes o nome Elias, mas as pessoas pegam essas duas passagens, Mateus 17, 11 e 12, fora do contexto, fora de uma boa exegese, sem considerar o que Jesus está falando e tentam elaborar doutrina de vida sucessivas. E com isso vão sendo enganadas a si próprias e vão enganando outras pessoas e ficam envaidecidas disso e ficam orgulhosas disso e se acham nesse direito. Muito bem, então vamos, nós cristãos, mostrar qual é a verdade. A verdade é que a reencarnação não existe, nas Escrituras Sagradas ela não é citada e Jesus jamais ensinou isso. Nós falamos em um arquétipo. Elias é citado por Jesus como arquétipo do profeta rigoroso, cheio de poder, cheio do Espírito Santo. Esse mesmo Elias, que foi, no caso, arrebatado aos céus, é o mesmo nome Elias, é concedido como arquétipo ao seu precursor João Batista, seu primo, 6 meses mais velho que ele, contemporâneo dele, portanto. Então, nesse diálogo aqui, que Jesus mantém com os seus discípulos, com Tiago, João e Pedro, no Monte Tabor, depois daquela teofania, depois da transfiguração, em que Jesus é visto junto de Moisés e junto de Elias. Moisés, no caso, representando a lei, e Elias representando as profecias. E, no caso, Jesus, no caso, representando o cumprimento da lei e o cumprimento das profecias. Naquele momento, Jesus é conclamado a dar um seguimento final à sua missão redentora. Certamente, isso foi anunciado pela transfiguração, que é uma teofania, é um fenômeno proporcionado pelo poder de Deus,
nada tem a ver com mediunidade, nada tem a ver com outro espírito, e a presença da própria nuvem simboliza isso. Jesus é como se fosse avisado: Jesus, está na hora de você cumprir a lei e as profecias na tua obra redentora, que tu mesmo escolheste antes da fundação do mundo. E Jesus mantém um diálogo com os seus discípulos, porque os discípulos começam a perguntar sobre Elias. Surge uma dúvida sobre Elias que nós já vamos explicar. Vamos ler Mateus 17, do versículo 9 ao versículo 13, e vamos ver qual é a colaboração que nós podemos trazer às pessoas que estão preocupadas com a verdade. É preocupada com a verdade. Diz o versículo 9: E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então, os discípulos, os 3 discípulos, ouvem de Jesus: vocês não contem nada lá embaixo, até que eu me faça ressurreto, até que eu cumpra a minha missão. Por quê? Senão haverá pânico. Senão eles vão pensar que a minha missão é uma missão terrível. Eles vão confundir a minha missão, que é uma missão de redenção, com o que está profetizado pelo profeta Malaquias no capítulo 4, versículo 5, que é o terrível dia do Senhor, em que Jesus será precedido de Elias, o profeta Elias. Diz Malaquias capítulo 4, versículo 5: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Jesus não queria que eles fizessem confusão com a plenitude dos tempos e a sua obra salvífica redentora com esse momento aqui, que é um momento que escatológico, futurista, que é uma coisa que não se cumpriu ainda, mas vai se cumprir um dia. Não sei se daqui a mais 20 ou 200 anos ou 1000 anos, eu não sei, e nenhum erudito sabe. Mas Jesus não queria que eles pensassem que a vinda de Jesus e o fato de Jesus ter estado junto com Elias fosse o cumprimento dessa profecia. Então Jesus diz: vocês não vão dizer nada, senão vai haver tumulto, vai haver pânico e a minha obra redentora será prejudicada. É por esse motivo que Jesus manda que os seus discípulos silenciem, baseado em Malaquias capítulo 4, versículo 5, que cita o profeta Elias, que precederá Jesus certamente na sua última vinda, quando haverá a chamada palingenesia, a restauração de todas as coisas. Essa palingenesia, que aparece nas Escrituras 2 vezes, aparece em Tito, capítulo 3, versículo 5, e aparece em Mateus, capítulo 19, versículo 28. Mateus 19, 28, quando Jesus diz aos seus seguidores o seguinte: Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, ou seja, quando na palingenesia, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus está confirmando aqui a profecia de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, e falando de um Elias que é um profeta escatológico. É uma coisa que ainda vai acontecer. Jesus está falando de algo futuro. Ele está vaticinando, ele está predizendo uma coisa que ainda nem aconteceu. Estamos no século 21 e nem aconteceu ainda. E ninguém sabe quando vai acontecer.
Por isso Jesus pediu que eles tivessem essa cautela. E esse mesmo Elias, que está em Malaquias capítulo 4, versículo 5, é o que ele vai citar no versículo 11. Vamos em frente. No versículo 10, mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então eles tinham essa dúvida. Essa dúvida existia realmente, porque o acesso às escrituras somente os escribas tinham, e um grupo de pessoas privilegiadas, porque não havia livros do Antigo Testamento. O que havia eram alguns pergaminhos, algumas cópias, que eram de difícil acesso a esse povo mais humilde. Então eles perguntam: por que dizem que é necessário que, no caso, Elias venha primeiro? Aí então Jesus responde. Essa explicação nós já demos com Malaquias 4, 5. Jesus então entra no versículo 11, quando ele vai falar desse profeta Elias, que virá antes de Jesus, futuramente, escatologicamente. Nada ligado ao passado e nada ligado ao presente de Jesus, mas a uma coisa escatológica, futura, citando o mesmo profeta Elias, que foi arrebatado em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Então Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Pronto. Jesus está falando do profeta Elias. Não tem nada de João Batista, tem apenas do profeta Elias que nós citamos. No caso, confirmando Mateus 19, 28 e confirmando Malaquias 4, 5. No versículo 12, quando Jesus entra no versículo 12, é que começam as pessoas a aproveitar esse digamos, espaço para então introduzir doutrina e tentar convencer as pessoas do erro. O que Jesus diz? Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Está extremamente claro que todo mundo, eu, você e os apóstolos aqui, entenderam que João estava falando de João Batista. Os próprios discípulos entendiam que, ao pronunciar o nome Elias, eles estavam entendendo que se tratava de João Batista. Esse Elias aqui era no espírito e poder de Elias, no caso, cumprindo as duas profecias. A primeira profecia, as três profecias, o que foi profetizado, o que foi predito pelo anjo ao pai de João Batista, o velho Zacarias, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 17. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar, facilitar para o Senhor um povo preparado. Era necessário que um emissário viesse antes de Jesus, no caso João Batista, aqui profetizado, para preparar os caminhos para o Senhor. E esse que está, no caso profetizado, que é João Batista, ele é citado também no livro de Malaquias, porém no capítulo 3, no versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Claríssimo. Então, ele está falando de João Batista. Ele está falando de um outro personagem, de um personagem contemporâneo.
No versículo 11, Jesus profetiza, ele vaticina, ele prediz para um futuro longínquo a vinda de um Elias, profeta, precedendo a sua vinda. E agora no versículo 12, ele fala de João Batista, que foi maltratado, como ele, Jesus, também disse que seria maltratado brevemente. Então, os seus discípulos entenderam que se tratava de João Batista. Muito bem. Não o reconheceram como profeta, não reconheceram o seu poder, não reconheceram a sua autoridade. Poder, autoridade e profecia no espírito e poder do profeta Elias. Como Elias era também rude e também pregava com autoridade e com poder, João Batista também fez a mesma coisa. Era um homem rude, era um homem do deserto, não era um homem palaciano, né? Como era, por exemplo, o profeta Isaías na sua juventude. Ele era um homem rude. Então, Jesus aqui, quando cita no versículo 12, Elias já veio e não o reconheceram, é porque não reconheceram aquele que foi profetizado. E falta uma profecia aqui, que é a do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. E essa passagem de Isaías, capítulo 40, versículo 3, coincide com Malaquias, capítulo 3, versículo 1. E coincide com Lucas, capítulo 1, versículo 17, que fala única e exclusivamente de João Batista, o precursor imediato de nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 11 e o versículo 12 falam de dois personagens diferentes, duas profecias diferentes, dois momentos diferentes, duas promessas diferentes, duas funções diferentes. Não tem nada a ver o versículo 11 com o versículo 12, eles são consecutivos. Então, até parece que Jesus está falando que João Batista é, digamos, Elias e vice-versa. Nada disso. Está dada aqui a explicação. Quem tiver bom discernimento, quem ama a verdade do Evangelho, eu tenho certeza que aceitou muito bem essa explicação. Versículo 11, Jesus fala do profeta Elias. Versículo 12, ele fala de João Batista no poder, na autoridade de um profeta da envergadura de Elias. E os discípulos entenderam, mas tem discípulo hoje que não entende. Se naquela época entenderam, tem discípulo hoje que não entende. Entendeu? Outra coisa, se João Batista fosse a reencarnação de Elias, existe um livro, não é a Bíblia, que diz que a alma, quando desencarna, não perde a sua personalidade. Se João Batista fosse a reencarnação de Elias, quem teria que aparecer junto com Jesus? Moisés, Jesus e João Batista, e não Elias. Então, explorar Mateus 17, 11 e 12, sem considerar esse contexto, me perdoe, mas é uma verdadeira covardia. É uma agressão às Escrituras Sagradas, é uma agressão à obra redentora de Jesus, porque a reencarnação, ela é antitético, ela tenta desmentir a obra redentora de Jesus, para satisfazer princípios humanistas e princípios iluministas do século XIX. Aqui a minha contribuição
para quem gosta da verdade. Não estou criticando, não estou elogiando, estou fazendo a minha parte de direito meu. As pessoas não têm direito de crer, a pessoa também tem direito de não crer, e a pessoa tem o direito também de ensinar no caminho da verdade. Ainda mais que quando é uma pessoa cristã, adulta, séria, com formação evangelista e com formação teológica, que não vai se dobrar a pressupostos, tentando fazer um elegante e maldito sincretismo. Porque o cristianismo, ele é, no caso o cristianismo, o que não é cristianismo continua sendo não cristianismo. Cada um na sua opção, cada um no seu direito e cada um na sua responsabilidade perante o Rei da Glória. Que Deus abençoe você nessa verdade em nome de Jesus.